Isso é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Eu recebo muita. Qual é o melhor momento para um acadêmico, um estudante de medicina, tá lá na faculdade, entrar no hospital e acompanhar um médico num plantão, na emergência, num CTI e entrar em cirurgia para ver? Porque foi o que eu falei, eu acho isso muito importante. Sim. Né? E é o que você estava falando no início. Muitas vezes o aluno tem que correr por fora. Né? Tem. A faculdade não vai te dar tudo que você precisa de mão beijada. Você que tem que fazer a tua formação também. Então, muitas vezes ele vai precisar correr por fora, fazer contatos com médicos, com residentes, com preceptores. E eu posso te acompanhar, deixa eu aprender contigo na prática, beleza. Qual é o melhor momento para ele fazer isso? Acho que a partir do momento que ele tem noção do que ele está fazendo. Não adianta ele ir lá no primeiro período... Não terminou nem a anatomia e está entrando sabendo numa o que tá cirurgia fazendo. cardíaca. A partir do momento que ele tem noção, eu acho que a exposição precoce ao paciente é boa. Para ele entender isso até. Para ele criar aquela malandragem, às vezes, de como falar com o paciente. Porque é uma coisa que eu critico, às vezes. Eu lembro por favor, eu sou professor de propedêutica, eu não estou criticando a propedêutica como um todo, mas você ter aquele roteiro de anamnese que você tem que seguir aquela forma lá, não é assim a nossa conversa. Às vezes eu estou conversando com o paciente aqui e ele fala, pô, eu tô aqui porque meu pai infartou. Eu falo, como é que foi? É porque ele fumava, e você fuma. Eu não vou naquela ordem. Porque precisa fluir como uma conversa. Não pode ser o checklist ali, né? E isso você só adquire com essa experiência, sabe? Sim. E para o interno, o que é melhor para ele? Focar, porque o interno tem um grande dilema, né? Estudo para residência, vou para casa, mato o hospital, o internato para ficar em casa para estudar, para passar numa boa residência, ou aproveito o meu tempo aqui dentro do hospital, porque é a reta final aqui, para aprender na prática? Eu diria que as duas coisas, tá? Só que são duas formas de estudo diferentes. Eu até falei isso agora na abertura do internato da Federal. Tem um estudo programado que você precisa fazer, porque invariavelmente no fim do ano você vai fazer uma prova de residência, pelo menos a maior parte. Então, você precisa estudar para isso. Cria essa rotina de estudo para quando você chegar em casa e aproveita o momento que você está no hospital para estudar aquilo que está no hospital. Durante o internato, você não está o tempo todo, a não ser que você esteja num plantão, claro, você não está o tempo todo ali trabalhando, pesado, um atrás do outro. Pô, vi meus pacientes aqui agora, deu uma meia hora de intervalo ali. Pega o celular, abre o Medscape, tô falando Medscape porque ele é gratuito, tá? Abre o Medscape ali, coloca a doença que você viu, o teu paciente estuda um pouquinho aquilo. Vê a nuance daquilo dali. Viu de volta aquela doença, vê de volta aquilo. Próxima vez vê de volta, pô, já sei tudo, então vê um detalhe a mais. E vai se aprofundando. Assim você vai acabar filtrando o que é mais prevalente, que você estuda, o que talvez seja mais importante, e também sem ter esse esforço extremo. Eu sou uma pessoa que não tem uma capacidade de concentração muito grande. Eu não consigo sentar e ficar 2 horas estudando. E eu entendi que meu método de estudo é esse. É focado e direto. Legal. Porra, curtos tiros, sabe? E é assim que eu estudo hoje. Para mim foi exatamente assim. Eu me peguei outro dia refletindo sobre todo o conhecimento médico que eu adquiri durante toda a minha vida, desde o primeiro período da faculdade. E eu acho que a maior explosão de conhecimento foi no R1 da cirurgia geral. E foi a época que eu sequer sonhava em ter tempo de pegar em livro. Né? Mas é que você vê tanto paciente e aquilo te obriga a estudar. Então, eu não aproveitei tanto o internato como eu poderia. Me arrependo demais. Né? E eu falo isso para os internos. Falei, olha, eu não vou te cobrar, não. Eles chegam com aquela folhinha. Oi, professor, vem aqui, ó. Hoje a gente tá acompanhando, tá? Eu falei, olha, você quer que eu carimbe a tua folha pra você ir embora e resolver a tua vida? Ou você quer realmente ficar aqui pra gente discutir? Ah, não, quero discutir. Beleza. Cara, roda o hospital inteiro, abre tomografia, vou discutindo, vou vendo. Tem muito mais trabalho do que teria sem o interno. Mas isso é legal. Agora, a maioria fala assim, a gente tem médico curso hoje à tarde e tal. Aí, tá bom, então daí que o carimbo vai embora, não precisa ficar aqui perdendo teu tempo, né? Acho que é muito do interesse. Agora, eu tive uma explosão de conhecimento no R1, porque é isso. Eu vi um paciente, e aí meu staff falava assim, o que esse paciente tem? Aí eu tinha que fazer o raciocínio diagnóstico, chegava, olha, ele tem isso. Aí eu não sabia direito aquela doença. Então eu pegava, eu era obrigado a estudar para entender em como tratar melhor aquele paciente que eu estava. E a partir do momento que eu tratei, aquele conhecimento, por exemplo, um tumor de cólon esquerdo. Putz, eu me lembro do primeiro paciente que eu peguei com tumor de cólon, que eu operei e tal. Então, aquela minha caixinha no meu cérebro de tumor de cólon está associada a essa paciente e eu nunca vou esquecer, né? Porque é uma experiência real, né? Então, é isso. Às vezes,
você tira o teu internato, que é a oportunidade de você estar ali, colocando mão em paciente, vendo, aprendendo com gente na prática, e fala, não, vou ficar lendo no livro. E aí você lê aquele um monte de informação, tenta decorar aquele monte de coisa. Clínica médica, então, putz, cara, você entra naquela parte lá de reumato, um monte de coisa para você decorar. Você não sabe nem como que aplica aquilo, né? E aí, obviamente, você não vai gravar, né? Então, talvez até por metodologia de estudo, vale mais a pena o cara dar um foco no internato. É uma coisa que eu defendo bastante, assim, às vezes a proatividade vai te fazer um melhor médico do que qualquer outra situação tua ali na formação. Porque você está sendo proativo, está indo atrás, está buscando. Aí o staff, ele vai falar, pô, esse cara é interessado, deixa eu ensinar uma coisinha a mais para ele, deixa eu puxar ele para perto. E acaba que no final da tua formação, você às vezes nem era tão bom assim, nem era tão interessado assim, e só pelo fato de ter virado uma pessoa proativa naquele momento, você ficou um baita médico. Não, mas eu digo até para você assimilar a informação que você lê no livro, né? Trauma renal. Essa semana eu dei uma aula de trauma renal. Aí tem lá a classificação, grau 1, 2, 3, 4, 5. Se você pega no livro e fica só tentando decorar, cara, é muito difícil você guardar aquilo, porque você não sabe, o teu cérebro ele não é burro, né? Ele é um HD que ele não tem capacidade infinita. É óbvio que ele vai selecionar as informações que são relevantes. As que não são, ele vai descartar. Então, se você não aplica aquilo na prática, muito difícil você guardar, né? Diferente quando você vê um paciente, teu cérebro vai criar conexões com aquela vivência, aquela experiência, e aquilo vai ficar muito mais vívido ali, né? Eu acho, pelo menos, minha opinião. Não, sem dúvida. A nossa forma de fixar é você entender que aquilo tem uma aplicabilidade prática. Então, fica no abstrato, senão, né? E aí você torna aquilo real e teu cérebro entende. Isso é importante. Porque senão fica uma coisa... Muito vaga, né? Por isso que eu falo que sempre que você viu o teu paciente, você tem que estudar ele. Putz, perfeito. Porque aí você complementa uma coisa com a outra e aprende melhor aquilo. De preferência no mesmo dia, né? Chegou em casa, cara, o que você viu hoje? Vê esses 3 casinhos Ou aqui. naquela meia hora que você tiver de intervalo ali. Eu anoto, até hoje, eu estudo tudo que eu vejo. Pô, mas a minha área é... Lógico que eu sou cardio, mas dentro da cardio eu faço muita doença coronariana, né? Então, quantos infartos eu vejo? Vejo todo dia um monte de infarto. Mas todo dia eu vou em casa e aprendo um pouquinho mais sobre infarto. Às vezes eu vou num detalhe, às vezes eu vou no outro. E às vezes os alunos perguntam, pô, como é que você sabe nome de estudo? Não é que eu fico em casa tentando decorar nome de estudo. É que eu entendi que esse estudo se aplicou para aquele paciente. Você meio que discutiu, você meio que viveu aquilo. Então... Pessoal, acho que estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Você tem alguma pergunta final aí, Ricardo, queira fazer antes da gente finalizar? A gente fecha aí. Então, vou fazer aquela nossa pergunta clássica que a gente está fazendo agora, né? Gustavo, queria te pedir uma indicação de livro. Pode ser livro de medicina, livro de fora da medicina, livro da vida. Pra qualquer algum coisa. livro, se você quiser dar mais de um, fica à vontade. Mas algum livro que você aconselha, principalmente pro estudante de medicina, que vai ser útil para ele. Pode ser o Harrison, se você quiser. Medicina interna. Mas se tiver um outro melhor... O Harrison já está desatualizado. Já está desatualizado. Já passou. Dá uma dica pro pessoal aí que tá te ouvindo. Olha, vou falar a verdade. O que eu vejo muito é estudante de medicina com ansiedade nesse momento, preocupação, não sabe o que... Olha muito pro lado em vez de olhar para frente. Porque eu acho que eles precisam estudar um pouco mais de filosofia. Pode parecer uma coisa Perfeito. assim. Meditações de Marco Aurélio. Tá? Fantástico. Estoicismo. Sensacional. Esse eu não li inteiro ainda, mas de vez em quando eu dou lá uma consultada. Muito bom. Vamos deixar ele no nosso Instagram, né? Vai ter um post lá com a nossa biblioteca do Roundcast. Junto com as indicações do episódio passado. Quem passado já temos. Assistiu, por favor. Então, acompanha a nossa biblioteca lá, que todas as indicações de livro que vierem dos nossos episódios, a gente vai colocar lá e salvar num destaque lá para você ir acompanhando. E sem dúvida, eu consumo isso, tá? Todos os livros que vêm daqui, eu já compro. A gente já vai atrás. Já tá lá na minha filinha para poder ler, porque realmente acrescenta demais. E a leitura é muito bom, né? Um médico que só lê medicina fica muito limitado, né? Tanto que eu tenho uma coisa, as pessoas acham que eu estudo medicina o tempo todo. Eu não estudo. Até, beleza, toda semana eu estudo porque eu tenho meu grupo de atualizações. Quem quiser, entra lá. Tem no Telegram e no WhatsApp. Toda semana eu mando os principais artigos, hein? Beleza. Eu mando os principais artigos toda semana, tudo que atualizou. Mas fora isso, eu dou uma época do ano, geralmente no fim do ano eu resolvo estudar alguma coisa fora da medicina para abrir a cabeça. Seja curso de barista, que eu já fiz. Meu curso de análise de investimento. CNPI. Meu CNPI. Todo fim de ano eu tento... Cara, eu fiz exatamente isso. Quando eu terminei a minha segunda residência de urologia, foi
coincidentemente, no início do Covid, eu fiz um combinado comigo. Eu falei assim, ó, eu vou me dar um ano que eu não vou ler nada de medicina. Eu vou pegar para ler tudo aquilo que eu sempre quis ler e nunca tive tempo. Que eu achava que não tinha tempo porque eu achava que eu não gostava de ler, que ia ser sacrificante. E aí o mundo se abriu de uma forma para mim que eu fui ler sobre filosofia, sobre finanças, sobre física, sobre um monte de coisa, sobre economia. E aí o negócio é muito bom. E aí eu vi como que eu amava ler, né? Porque realmente a gente às vezes só está apresentado ao negócio de uma forma errada, né?